Perdoar significa perder no ar. Quando a gente decide perdoar, a gente faz isso aqui, ó. Estou aqui num cenário que para mim é uma delícia, tem cheiro de infância isso aqui na região de Conservatória, onde muitas vezes eu vinha no final de semana com os meus primos, meu avô morava aqui. Tenho essas lembranças de criança. Eu quis gravar esse vídeo aqui porque, para que o adulto seja transformado, a criança precisa ser curada. Então é muito importante esse movimento dentro de nós, que a gente possa aprender, detectar onde está essa ferida. Quem me feriu? Foi meu pai, minha mãe, um irmão, um primo, um amigo da família. Eu tenho aconselhado muitas pessoas que estão presas num passado muito distante. Às vezes eu converso com algumas pessoas que são infelizes hoje e quando essa pessoa começa a falar, eu fico impressionada, porque é uma dor que tem 40 anos guardada ali. Um abuso sexual na infância, uma traição, separação dos pais, uma palavra maldita, algo que ficou arquivado no coração e a pessoa carrega. Muitas vezes a pessoa conhece o Evangelho, conhece Jesus, mas não segue os princípios. Jesus Cristo, ele nos ensinou o que fazer. Quando em contato com aquelas crianças, ele deu uma lição. Ele disse o seguinte: quem quiser herdar o reino dos céus tem que ser como uma criança, tem que ter o coração de uma criança. E muitas vezes nós ficamos tão adultos que esquecemos essa criança. Às vezes essa criança ferida se torna um adulto machucado. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus 12, a partir do verso 14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuide para que não haja no seu coração nenhuma raiz de amargura que brotando contamina muitos. Então presta atenção no final dessa mensagem, que brotando contamina muitos. Quando nós estamos com raiz de amargura, as coisas vão se agravando de tal forma na vida da gente que a gente vai ficando preso e cada vez mais preso nessas raízes. E Jesus Cristo diz, na sequência do texto que eu mencionei, que Ele veio para que nós tenhamos vida e que tenhamos em abundância. Quando Jesus andou aqui na terra, Ele nos deu uma lição em contato com as crianças. Ele disse que se nós quisermos herdar o reino dos céus, nós precisamos ser como uma criança, ter um coração de uma criança. Se observarmos as crianças, elas são puras. Se uma criança se chateia, ela rapidamente perde no ar o direito de reivindicar aquilo e ela já está bem novamente. E eu creio que o segredo está aí. O mundo vai ficando adulto demais. Nós vamos nos tornando adultos demais e perdemos essa essência de criança. Esse reino que Jesus Cristo menciona na palavra é hoje, é agora. É a mesma visão que está sendo mencionada lá em Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a santificação. Santificação me remete à pureza de uma criança e nós só podemos conquistar isso em Jesus. Então todas as nossas emoções, tudo aquilo que está ligado à nossa mente, nós podemos ser purificados em Jesus. Mas para isso nós precisamos seguir o princípio. Existem princípios na palavra de Deus que nos levam a essa criança. Jesus, determinada vez, falando aos seus discípulos, falando àquelas pessoas que estavam ali querendo conhecer os princípios desse reino que Jesus veio estabelecer aqui na terra, e Jesus aconselhando disse, ele mencionava a lei. Normalmente nós temos facilidade como adultos de nos apoiarmos na lei dos homens, mas Jesus, ele vem com a graça do céu e uma atitude diante da vida que é uma escolha de cada um. Quando ele diz assim, se alguém bater aqui, dê o outro lado. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. E ele segue todo esse texto dando essa direção.
Se nós seguirmos esse princípio, nós vamos entender que Jesus, quando ele nos aconselhava, não é que Jesus era bobo, ele era inteligente, ele conhecia a estrutura da mente humana. Em outras palavras, Jesus dizia: perca no ar, libere isso, seja livre, porque quando eu perdoo, eu sou livre. Quando eu não perdoo, eu sou escravo. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que, num livro chamado Perdão, Asepsia da Alma, que quando nós não perdoamos, ainda que seja alguém que nos ofendeu de alguma forma, cometeu algum abuso contra nós, alguma traição, algo que nos tenha acontecido, que tenha ferido as nossas emoções, que se nós não perdoamos, nós levamos essa pessoa para a cama com a gente. Nós levamos essa pessoa para a mesa de jantar com a gente e ficamos o dia inteiro presos a essa pessoa. É como se estivéssemos carregando essa pessoa, um defunto na verdade, algo morto, algo podre. Por isso hoje eu venho dizer a todas que estão me ouvindo, se quiser ter uma vida plena, uma vida livre, o primeiro princípio é: perca no ar, perdoe, aprenda que isso vai proteger suas emoções, tenha uma nova atitude e você vai experimentar a vida abundante que Jesus veio trazer para você. Algumas pessoas dizem assim: só Jesus conseguia. Não, Ele fez, nos ensinou como fazer e eu e você temos condições. A palavra emovere, que é movimento, a palavra emoção, ela é oriunda da palavra emovere. Tomar uma atitude, ter uma nova atitude. A sua atitude é o aroma do seu coração. Por isso, quando Jesus ele deu essa direção, ele foi muito claro. Ele estava nos vacinando contra a raiz de amargura, que é terrível. A raiz de amargura, ela nos leva a carregar um defunto conosco. Quando eu não perdoo alguém que me ofendeu, eu estou presa àquela pessoa. Algumas pessoas me dizem assim: Elaine, mas eu não tenho sangue de barata. Eu não posso perdoar essa pessoa. É uma decisão, é uma escolha. Eu decido perdoar. Todos que me conhecem vão me ouvir falar: não existe ninguém nessa terra que eu não possa dar um abraço agora. É perigoso, a gente coloca esse vídeo na internet. Eu volto a repetir: não tem ninguém que eu precise virar o rosto para não ver. Porque há 12 anos atrás, na minha vida, eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não deixaria nenhuma raiz de amargura parar aquilo que Cristo é em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos ser como Jesus. E Ele nos deu poder e autoridade para fazer tudo aquilo que Ele fazia. Na palavra está registrado que nós que cremos em Jesus faremos coisas grandiosas no nome dEle. Nós curaremos enfermos, expulsaremos demônios, faremos coisas maiores, coisas grandiosas. E é essa vida abundante que eu quero para mim. Só terá essa vida abundante quem realmente se dispuser a perder no ar, a perder, abrir mão do direito de reivindicar aquela vingança, aquela dor. Jesus Cristo fez isso quando andou aqui na terra. Chamaram Jesus Cristo até de filho de Belzebu. Ofenderam, deram vinagre para ele, machucaram, feriram, condenaram. Ele foi condenado à cruz, sem culpa. Mas ainda assim ele se manteve firme, porque ele sabia quem ele era. Na verdade, ele carregava em si a essência do que ele ensinou durante todo o seu ministério, a pureza de uma criança. Então eu termino essa mensagem, essa reflexão, com o que Jesus disse, ele mencionou quando ele nos ensinou a orar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é um princípio estabelecido. Eu estou pedindo: Deus, eu sei que eu, por mim mesma, não posso muita coisa, mas eu estou pedindo que me perdoe, assim como eu perdoo quem me ofende. É um princípio. Então eu quero convidar você que está assistindo a esse vídeo, aprenda esse princípio de perder no ar. O
princípio do perdão, e você vai experimentar com toda certeza uma vida mais leve. A criança será curada e o adulto será transformado para a glória de Deus aqui na terra. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele veio para que você tenha vida e que você tenha vida abundante. Essa vida existe e eu oro para que você experimente. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver. Muitas pessoas se recusam a perdoar porque aparentemente você perdeu. Mas as sementes, elas foram no ar, com a sua decisão, com a sua atitude, com o seu movimento. Que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus.